gravando de novo. Então, agora a Camila perguntou, né? Falou que não conseguiu resolver essa equação aqui, ó. dp dt igual a p menos p ao quadrado. Então, tá. Então, vamos resolver ela aqui. Então, de novo, essa também é uma equação separável. Por quê? Então, dp dt aqui é o p', né? Porque a gente consegue reescrever essa equação de forma que fique do lado esquerdo só a variável independente, que é o p aqui. Desculpa, a variável dependente, que é o p. E no lado direito só fica a variável independente, que é o t, né? Então, aqui, no primeiro exercício, ali no primeiro exemplo, a gente estava usando a função y, né, como uma função da variável x. Então, o y é a variável dependente, porque ela depende de outra variável, e o x é a variável independente, porque ela não depende de ninguém. Esse exercício aqui, dependente, é p igual a p de t, né? Então, o t é a variável independente e o p é a variável dependente. Bom, então a equação está aí, ó, dp sobre t menos p ao quadrado igual a dt. Então, para resolver isso, a gente precisa, né, como é uma equação separável, a gente pode integrar dos dois lados. Essa ideia de integrar diretamente a equação diferencial só funciona se a equação for separável. E aí, direto aqui, ó, já vou colocar uma constante arbitrária, vou chamar de k. E aí, quando eu for fazer essas integrais aqui que apareceram, do dp sobre p menos p ao quadrado e do dt, eu não vou colocar constante nenhuma, né? Porque a constante arbitrária já vai estar aqui, né? Da mesma forma que a gente fez antes lá, no primeiro exemplo. Então, essa integral aí do dt é bem fácil, né? Então, eu já vou colocar direto aqui, ó, a integral do dt é o próprio t, né? Então, fica t mais uma constante. O difícil aqui nesse exercício é fazer a integral do lado esquerdo. Então, a gente precisa fazer essa conta aqui, ó, né? A integral de dp sobre p menos p ao quadrado. Então, essa é uma integral que você tem que fazer usando frações parciais, né? Por quê? Porque você pode reescrever ela assim, ó. Né? A fração que aparece embaixo, ó, ela é do tipo p vezes 1 menos p. Né? Você tem uma função quadrática aí no denominador. Então, quando você tem uma função quadrática no denominador, né? Na verdade, um polinômio no denominador, que não é um polinômio simples, do tipo x menos alguma coisa, né? Cuja integral seria só o ln. Então, quando é uma coisa mais complicada, um polinômio de segundo grau, ou de terceiro grau, ou de quarto grau, aí você tem que usar as frações parciais, né? Então, para resolver isso aqui, ó, você precisa reescrever essa... Opa, errei aqui, né? P vezes 1 menos P. Então, aqui, ó, a gente vai reescrever a fração. Vou escrever aqui o que a gente vai fazer com frações parciais. Então, a ideia é reescrever isso assim, ó. 1 sobre P vezes 1 menos P. A gente vai reescrever como uma constante, que eu vou chamar de A, sobre P, mais uma outra constante B, sobre 1 menos P. E aí eu quero encontrar quem que são o A e o B que fazem essa igualdade ficar verdadeira, né? Então, vamos desenvolver isso. Então, o que a gente quer saber aqui, ó, para quais A e B essa equação é verdade, né? Essa expressão é verdade. Então, vamos desenvolver o lado direito aqui, A sobre P mais B sobre 1 menos P, e aí a gente tenta encontrar quem que é o A e quem que é o P, comparando com o lado esquerdo. Então, desenvolvendo aqui o lado
no lado direito, a gente tem, né, no denominador P vezes 1 menos P, e aí no numerador vai ficar A vezes 1 menos P, mais B vezes P. E aí, desenvolvendo isso daqui, a gente tem, né, vou botar aqui no numerador aqui, ó, juntar tudo que tem P, tudo que não tem o P. Então fica A mais B vezes P, opa, menos A mais B vezes P, né? Aqui tem um menos, ó, menos AP, então fica menos AP mais B vezes P, que eu já vou escrever assim, né, fatorado, mais A. E aí agora a gente compara, né, o lado esquerdo que a gente tinha aqui originalmente com o lado direito aqui, ó. O denominador está igual. Então, para o numerador ficar igual, o que tem que acontecer? O P aqui é a variável, né? Então, eu quero que isso seja verdade para qualquer valor de P, né? Então, para que isso seja verdade para qualquer valor de P, eu tenho que ter a seguinte igualdade, ó. Menos A mais B vezes P, mais A tem que ser igual a 1. Né? Só comparando os numeradores. Como eu quero que isso seja verdade para qualquer valor de P, eu tenho que o fator aqui que multiplica o P tem que ser zero. Então, menos A mais B tem que ser zero. E aí o resto que sobrar tem que ser uma igualdade também. Então, tem que ter também que o A é igual a 1. Então, esse nosso sisteminha de equações é um sisteminha bem fácil, né? Porque eu já tenho uma das equações aqui resolvidas. Então, aí eu fico que o A é igual a 1 e o B, né, que tem que ser igual ao A também é igual a 1. Então, aí no fim das contas, a gente encontra aqui 1 sobre P vezes 1 menos P é igual a sobre P, né, A sobre P, então 1 sobre P, mais B sobre 1 menos P, mais B, que é 1 sobre 1 menos P. Então, se eu não errei nenhuma conta aí, é isso que aparece. E aí eu posso pegar isso aqui que eu encontrei, que a gente encontrou aqui, ó, e calcular a integral disso, né? Porque a integral disso é o que vai aparecer aqui, ó, que eu vou deixar em verde aqui na nossa equação diferencial depois que a gente usou o método da separação das variáveis. Então, eu preciso, né, lembra, calcular essa integral aqui. Então, eu vou pegar isso que a gente acabou de encontrar e substituir na equação diferencial que a gente tinha aqui em cima. E aí, ó, a gente encontra o seguinte, a integral de 1 sobre P mais 1 sobre 1 menos P dP, que é o lado esquerdo aqui, ó, que eu só troquei usando as frações parciais, e o lado direito continua igual, P mais K. Aí agora tem uma soma aqui, ó, eu posso separar essa soma em dois pedaços, a integral de dP sobre P, mais a integral de dP sobre 1 menos P, igual a T mais K. Lembrando que eu já coloquei essa constante arbitrária K aqui, então eu não vou colocar constantes nenhuma na hora de integrar o resto. E aí agora é fácil de fazer a integração, né? Porque você tem no denominador polinômios de grau 1, né? Então a integral desses polinômios de grau 1 vai ser sempre o logaritmo, né? Então a integral desse primeiro aqui, ó, é o ln do módulo de P. Lembrando que eu tenho que colocar o módulo para considerar também a possibilidade do P ser negativo. Aqui, eu tenho o ln do módulo de 1 menos P. Mas tem que tomar cuidado porque tem esse menos aqui na frente, né? Então, quando eu derivar isso daqui, vai dar 1 sobre 1 menos P vezes menos 1, né? Por causa da regra da cadeia, vai ter esse menos aqui. Então, eu preciso colocar um menos aqui na hora de fazer a integração.
E aí, né, em princípio, teria aqui uma constante arbitrária, aqui teria uma outra constante arbitrária, mas como eu expliquei, eu não preciso colocar elas, porque elas já estão representadas por esse K aqui. E aí agora é só desenvolver. Então, eu tenho ln do módulo de P, menos ln do módulo de 1 menos P, igual a T mais uma constante K. Aí, o lado esquerdo, eu posso reescrever, né, usando uma propriedade do logaritmo, que o logaritmo da diferença é a razão dos logaritmos. Então, fica... Deixa eu apagar aqui. Fica ln do módulo de P dividido pelo módulo de 1 menos P, igual a T mais K. E aí agora é só finalizar, ó. ln do módulo, colocar um módulo só aqui, né? Porque se eu tenho a divisão de dois módulos, isso é igual ao módulo da divisão toda, igual a T mais K. E aí agora eu aplico a exponencial dos dois lados, então fica do lado esquerdo a exponencial do ln do módulo de P sobre 1 menos P. Do lado direito fica a exponencial de T mais K. A exponencial do ln é o que está dentro do ln, né? Então, isso aqui vai dar simplesmente o módulo de P sobre 1 menos P. Esse aqui, ó, eu vou reescrever assim, E elevado a T vezes E elevado a K. E aí, esse E elevado a K aqui, eu vou chamar de uma constante... Bom, deixa assim. Daqui a pouco a gente renomeia ele. Então, no fim das contas, vai ficar módulo de P sobre 1 menos P igual a E elevado a K vezes E elevado a T. Ou melhor, já, vamos renomear já para facilitar. Esse E elevado a K aqui eu vou chamar de C1, né? Talvez eu precise renomear de novo depois, então por isso que eu vou chamar de C1 e não C. E aí, né, desenvolvendo isso aqui, como eu tenho um módulo, né, um módulo, se eu tirar o módulo, vai ter que aparecer o mais ou menos do outro lado. Mais ou menos C1 vezes Z elevado a T, né? Então, ó, esse mais ou menos C1 aqui, ó, como C1 é uma constante, mais ou menos C1 vai ser uma constante também, né? Então, eu vou renomear essa constante aí que apareceu de C, simplesmente. Só para facilitar a anotação. E aí eu tenho aqui no fim das contas que P sobre 1 menos P é C vezes E elevado a T, onde C é uma constante qualquer. E aí, desenvolvendo isso daqui, eu fico que P é igual a 1 menos P vezes C vezes E elevado a T. E aí a gente pode isolar o P, né? Então fica P mais P vezes C vezes E elevado a T igual a C vezes E elevado a T. E aí, né, então, se eu isolar aqui o P vezes 1 mais C vezes E elevado a T igual a C vezes E elevado a T. E aí, no fim das contas, P de T é C vezes E elevado a T sobre 1 mais C vezes E elevado a T. Então, essa aqui é a solução geral, né, da equação. É uma família de soluções. Se eu mudo o C, né, eu tenho uma solução que passa por pontos diferentes quando eu fizer o gráfico do P em função do T. E aí, né, inclusive esse exercício foi alguém perguntou de alguma das turmas lá no fórum, né, qual que era o domínio dessa solução aí. Então, o que vocês têm que olhar aqui, né, que você tem que tomar cuidado é para essa função aí estar bem definida, né, e puder ser diferenciável, né, puder ser contínua, diferenciável e, né, você poder diferenciar ela várias vezes. Onde que você tem problemas de definição dessa função aí, ó, né? A exponencial está sempre definida para qualquer valor de t. O c também, né?
Então, o que pode dar problema aqui é você ter uma divisão, ou ser uma constante, desculpa. O que pode dar problema aqui é você ter uma divisão por zero. Então, quando que você vai ter uma divisão por zero? Quando, né? Então, ó, vai ter uma divisão por zero quando 1 mais c vezes e elevado a t for zero. E quando que isso vai ser zero? Então, quando c vezes e elevado a t for menos 1. Ou seja, quando o e elevado a t for menos 1 dividido por c. Para qual valor de t que isso vai acontecer, né? C é uma constante, então eu quero encontrar para qual valor de t que isso aí vai ser verdade, né? Então, para eu isolar o t nessa equação aí, eu preciso aplicar o ln dos dois lados. Então, aplicando o ln dos dois lados, fica do lado esquerdo ln de e elevado a t, e do lado direito fica ln de menos 1 sobre c. Mas repara uma coisa, para eu poder aplicar o ln nessa expressão aqui, menos 1 sobre c, né, para isso fazer sentido, o que tem que acontecer? O menos 1 sobre c tem que ser positivo. Por quê? Porque se o menos 1 sobre c for negativo ou for zero, eu não sei calcular o ln. O ln só está definido para números positivos. O gráfico do ln, se vocês lembrarem, é assim, ó. Então, você só tem o ln, ó, tá aqui, para valores de x, ó, positivos. Toda a parte aqui dos x negativo, ó, aqui não tem ln. Então, eu só consigo calcular o ln para valores positivos. Então, se o menos 1 sobre c for positivo, ou seja, se o c for negativo, né? Se o c for negativo, menos 1 dividido por c vai dar um número positivo. Então, se o c for negativo, aí essa conta aqui faz sentido, né? E aí eu vou desenvolver ela aqui mais um pouco, ó. ln da exponencial de t é o próprio t, e aí fica t igual a ln de menos 1 sobre c. Então, ó, se a constante que você colocou lá, né, na hora que você resolveu essa equação, se você escolher uma constante que é negativa, você vai ter problema, porque para esse valor de t aqui, ó, você vai ter uma divisão por zero na sua equação, na sua solução. Então, esse valor de t não pode estar no seu intervalo, né, da sua solução. Então, ó, se eu colocar a reta real aqui e colocar esse valor de t aí, que é o ln de menos 1 sobre c, né, eu tenho duas opções para escrever minha solução. Eu posso escrever minha solução valendo desde esse ponto até o infinito, né? Esse aqui é o intervalo, é a opção 1. Ou eu posso escrever minha solução valendo desde o menos infinito até esse ponto. Essa aqui é a opção 2. Então, se o c for menor que zero, eu posso escrever meu intervalo de solução, que eu vou chamar de i, né, como sendo um intervalo que vai desde o menos infinito até o ln de menos 1 sobre c, ou, né, eu posso escrever a minha solução como sendo um intervalo que vai desde o ln de menos 1 sobre c até o mais infinito. Por quê? Porque, né, a gente viu lá que, pela definição, a solução tem que estar no intervalo, né? Então, eu não posso pegar um pedaço aqui do lado esquerdo e um pedaço do lado direito, desse ponto aí onde você tem o problema aí, né, a divisão por zero. Eu tenho que pegar tudo que está, eu tenho que pegar algo que está do lado esquerdo ou algo que está do lado direito. E a melhor maneira de fazer isso, né, a maneira que abrange o maior número possível o maior intervalo possível é dessa maneira aí, né, pegando tudo que está do lado esquerdo ou pegando tudo que está do lado direito. Então, você tem aqui a opção 1 e aqui a opção 2, né? A opção 1 aqui eu chamei é o I2 e a opção 1 é o I1. Isso se o C for menor que zero, né? Se o C for maior que zero, o que acontece? Se o C for maior que zero,
Aí, ó, essa expressão aqui que aparece no denominador nunca vai dar problema. Por quê? Porque a exponencial, eu tinha feito o gráfico aqui antes, ó, a exponencial é sempre um número positivo, ó, tá aqui, ó, no eixo y ele é sempre positivo, né? A exponencial sempre é positivo de qualquer coisa. Então, aqui na solução, ó, exponencial é um número positivo, c, né, é um número positivo agora nesse caso que a gente está analisando, então tem 1 mais um número positivo é sempre um número positivo, então você nunca vai ter divisão por zero. Então, se o c for positivo, você nunca, ou igual a zero, né, você nunca tem divisão por zero na expressão por p de t. E aí, consequentemente, o intervalo de solução que você vai pegar, né, o maior possível, né, em geral você vai pegar o maior possível, é todos os reais. Você nunca vai ter uma divisão por zero ali, não vai ter nenhum problema. Então é isso aí.